Até uma hora antes do jogo só se fala nela, a famosa prévia. E aqui está o lado corintiano dessa história da Copa do Brasil. Provavelmente, Dorival Júnior possa levar a campo Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga, Matheus Bidu Olha que defesa na legal, esquerda. hein, Ronaldo? Olha que defesa, hein? Você vai ver hoje essa defesa também. Olha só, pode ser que ele também promova um trio de volantes com Ranieri. Carrillo joga mais adiantado um pouquinho, mas ok. Martínez. E aí Garro articulando a equipe. E Yuri Alberto e Memphis Depay juntos depois de 4 meses. Esse trio está de volta. E aí, Ronaldão, satisfatória essa escalação ou você faria mudanças? Não, é isso. Pelo que o Dorival tem feito e treinado e colocado de fora para descansar, aquela coisa toda, é isso aí. Agora, o recado vai para Matheus Bidu e... Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do programa Jogo Aberto, apresentado pela Renata Fã na TV Bandeirante. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos falar muito do confronto, do derby entre Corinthians e Palmeiras pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, hoje na Neoquímica Arena, pulsando, lotada. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar de um assunto, de um tema, né? De uma decisão importante e polêmica. Os dirigentes corintianos, alvinegros, né? Voltaram aí com as concentrações, pelo menos na partida contra o Palmeiras hoje. Essa prática já voltou a valer a partir de agora. Corinthians, nos últimos jogos dentro de casa e em São Paulo, havia abolido, né, a ideia da concentração. Os atletas se apresentavam apenas no dia dos jogos na capital para almoçar, jantar e jogar. No confronto contra o Palmeiras, marcado para essa noite de quarta-feira, a situação mudou e muito. Os jogadores treinaram nessa terça-feira no centro de treinamento do Timão e ficaram concentrados por lá. Isso tudo é por causa de uma série de informações nos últimos dias que causaram preocupação e irritação aos torcedores alvinegros. É que alguns jogadores do Timão têm curtido, né, noitada, balada. Lembrando que no clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, 2 jogadores do Corinthians acabaram curtindo noitada de quinta para sexta e de sexta para sábado. Lembrando que o jogo do Corinthians e São Paulo foi no sábado. Então, se o jogador curtiu noitada de sexta para sábado, chegou em casa no sábado. E aí, o Corinthians acabou perdendo o jogo para o São Paulo por 2-0. O Corinthians andou em campo. São Paulo deitou e rolou. São Paulo entrou mordendo do início ao fim. E o Corinthians estava um time cansado, um time sem comprometimento. E Dorival acabou tendo também aquele episódio com o Memphis Depay, porque o Memphis não estava rendendo. E Dorival foi lá e substituiu o jogador do primeiro para o segundo tempo. O Memphis não gostou, fez biquinho, fez birrinha, não voltou para o banco no segundo tempo. Saiu informação que o Memphis tinha ido embora, mas o Memphis não foi embora. Só foi embora após fazer o sorteio do exame antidoping. Mas que a situação ficou um clima ruim no Corinthians, porque o Dorival Júnior acabou assumindo a responsabilidade sozinho. Porque um jogador do tamanho do Memphis, ele tem que ficar em campo para quê? A torcida tá ali observando. Se ele não jogar nada no segundo tempo, aí ao final do jogo a torcida ia cobrar, ia vaiar. Então Dorival, quando tira o jogador, você assumiu o risco. Dorival acabou sendo cobrado pelos dirigentes. Memphis também foi cobrado pela sua atitude. Então ficou um clima ruim, mas o Corinthians melhorou no jogo contra o Cruzeiro. Foi um jogo difícil. O Corinthians enfrentou um líder do Brasileirão na época. Agora é o Flamengo, né? O Corinthians empatou em casa e teve a oportunidade de jogar, de ganhar do Cruzeiro. Porque o primeiro tempo o Cruzeiro jogou melhor que o Corinthians, mas o segundo tempo o Corinthians igualou e jogou melhor. Caso fez grandes defesas do Memphis Depay. O zagueiro do Cruzeiro tirou a bola dentro do gol. E já no último final de semana, no sabadão, o Corinthians foi até o Rio de Janeiro e enfrentou o Botafogo de igual para igual com o time reserva. Na verdade, o primeiro tempo,
o Botafogo estava melhor que o Corinthians, envolveu o Corinthians, teve mais chance. Mas no segundo tempo o Corinthians igualou as condições dentro de campo com o Botafogo e teve mais oportunidade, principalmente com a entrada de Memphis Depay e Yuri Alberto, após 2 meses, retornou aos gramados. Desculpa. Entre os jogadores mais observados pela torcida estão Memphis Depay e Carrillo. Esse jogo de hoje é decisivo para a continuação, para o Corinthians conquistar mais um título na temporada, tendo em vista que o Timão já foi eliminado da pré-Libertadores e também da Sul-Americana. E o Corinthians hoje está mal no Brasileirão. Vale também hoje o emprego de quem? Do técnico Dorival Júnior, que está sendo pressionado pela diretoria e a torcida. Então, hoje é um jogo extremamente importante, um jogo que o Corinthians precisa fazer, ter uma porcentagem assertiva muito grande, senão o Corinthians vai pegar um time muito qualificado, que é o Palmeiras, corre o risco de perder em casa. Dorival tem dúvida na escalação do time, somente em oposição. Porque ontem treinou o Breno Bidon e treinou também o Carrillo. Então o Dorival ainda não decidiu quem vai pro jogo. É o Carrillo? É o Breno Bidon? Eu colocaria Breno Bidon, porque o Carrillo está mal tecnicamente, está mal fisicamente. E o Breno Bidon é mais jovem, é um cara que corre mais, e eu colocaria Breno Bidon, porque o meio-campo do Palmeiras é muito qualificado, não pode dar espaço. Então, para mim, hoje, acho que a possível escalação do Corinthians será com Hugo Souza no gol, Mateuzinho pela direita, na dupla de zaga, André Ramalho e Gustavo Henrique, fechando o sistema defensivo com o lateral esquerdo, Matheus Bidu. No meio-campo, fazendo um tripé, aí Ranieri, de camisa 5, José Martins, né, fechando o meio de campo, e Breno Bidon, deixar o Carrillo pro segundo tempo. Aí fechando o meio de campo, aí fazia um losango com Rodrigo Garro. Na frente, Yuri Alberto e Memphis Depay. Seria um timaço. O Corinthians não tem um grande elenco, mas tem um time muito bom. Então, o Corinthians, pela primeira vez, né, após o Brasileirão, e com Dorival Júnior pela primeira vez, estará em campo Memphis Depay, Garro e Yuri Alberto. Infelizmente, o Carrillo passa por uma péssima fase, mas se o Carrillo tivesse numa boa fase, pra mim é Carrillo mais 10. Joga muito, o cara joga com a bola no pé, joga sem a bola no pé, então um cara que vai nos ajudar muito, mesmo entrando no segundo tempo. Nos últimos 11 derbys, Corinthians teve 6 técnicos diferentes, e só 2 ganharam do Abel Ferreira, Silvinho e Ramon Dias. Também vamos falar aqui do Lázaro, né? Que o Lázaro não ganhou, mas acabou empatando o jogo em 2-2, onde o Palmeiras estava jogando mais que o Corinthians. Também o Corinthians não perde para o Palmeiras na Neoquímica Arena há 3 anos. Então o jogo tem muitos motivos para ser um jogão, para ser um jogo decisivo. Timão ontem já havia vendido mais de 37 mil ingressos para uma renda de R$3.563.000, né? E antes o Corinthians ia vender mais de 40 mil para faturar esse valor de 3 milhões e pouco. Agora o Corinthians vende 37 mil e já fatura. Será que estava havendo desvio do ingresso para o torcedor? O que está acontecendo, hein? Então a gente sabe que tem muita coisa no Corinthians que não vem a público, né? Mas por quê? Então eu vou inverter a pergunta. Por que hoje o Corinthians vendeu menos ingressos e faturou mais? E antes vendia mais ingressos e fatura menos. Tinha alguma coisa errada ou não? Tinha ou não tinha? Então a gente precisa refletir, precisa pensar, né? Porque não pode um time da grandeza do Corinthians ter nem um tipo de desvio. Pelo contrário, tem todos trabalhar em prol do Corinthians. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians tem condições de vencer o Palmeiras hoje na Neoquímica Arena? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like também. Gente, vamos falar de uma decisão do Corinthians
que é uma decisão que o Corinthians tomou, muito importante. Timão rompeu o contrato com a empresa que cuidava do estacionamento da Arena do Timão. Então o Corinthians terá que pagar uma multa de 11 milhões de reais para a rescisão do contrato. A partir de agora, a administração do estacionamento é do Corinthians. Isso significa dizer que todo o dinheiro que o Corinthians faturar no estacionamento será do Timão. Alguém lembra quem fez o contrato caótico do estacionamento com a empresa? Alguém lembra? Se você não lembra, eu vou refrescar sua mente. Foi ele mesmo, André Sanches. E agora deixou essa multa aí de 11 milhões de reais de multa rescisória para o Corinthians arcar. Então você vê, aí muita gente fala assim, não sei porque o Corinthians deve 2,5 bilhões. Eu sei, é por causa de muita coisa errada que acontece no Corinthians. Gente, vamos mudar de assunto, vamos falar agora de Augusto Melo. Recentemente o presidente acabou virando réu no caso da Vaidbet, né? Primeiro foi, né, pela Polícia Civil, aí veio depois aí ao Ministério Público que ofereceu denúncia e a Justiça acatou. Lembrando que a denúncia é por lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. Entretanto, dia 9 de agosto, acontece aí a Assembleia Geral do Sócio para ratificar o impeachment de Augusto Melo ou para reconduzir ao cargo. Mesmo respondendo um processo da Justiça, Augusto Melo pode voltar a ser presidente do Corinthians, porque haverá Assembleia e se o sócio votar a favor, Augusto volta novamente e o presidente interino, Osmar Stable, volta para a base do Augusto a ser vice. O Conselho do Corinthians, ele deixa muito a desejar, né? E na entrevista que o presidente interino Osmar Stable concedeu na sexta-feira, ele falou sobre os cartões corporativos, né? Que houve gasto pelo André Sanches, né? Houve gasto, segundo o GE, pelo Duílio negou os gastos, né? Que tinha lá remédio de farmácia, hortifruti, mercado. Porém, o André Sanches acabou assumindo os gastos. E aí, o presidente Osmar Stable foi perguntado a respeito disso e disse, ó, isso aí é problema do Conselho. Se o Conselho aprovou as contas, agora tem que responsabilizar o Conselho. O Conselho está lá para fiscalizar. E por que não fiscalizou? Me parece que no Corinthians tem algumas coisas que são tendenciosas. Porque se o Conselho está lá para fiscalizar e fiscalizou Augusto Melo, fez certíssimo. Augusto está afastado, provisoriamente está afastado. Foi o Conselho, foi o Core, né? O presidente do Conselho, Romeu Tuma. E por que Duílio e Andrés deixou passar batido? Então acontecem algumas coisas no Corinthians que a gente não sabe como aconteceu, né? Augusto Melo lá vai levando uma derrota atrás da outra na Justiça. Augusto Melo continua aí de alguma maneira tentando derrubar os apontamentos feitos pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, pela Justiça Brasileira, no caso da Vaidbet. Dessa vez, nessa última terça-feira, dia 29 de julho de 2025, foram 2 derrotas judiciais do presidente afastado Augusto Melo. A primeira foi a suspensão, suspensão do processo, ou seja, um habeas corpus para anular as denúncias no caso da Vaidbet. O segundo foi um pedido, né, de seus aliados aí, né, o conselheiro tribunal havia entrado com um novo pedido para tentar derrubar, né, o impeachment do presidente Augusto Melo. Ambos os pedidos foram aí negados pela Justiça de São Paulo. Então, assim, é lamentável, é complicado, mas o Corinthians, infelizmente, vive um momento muito difícil na sua política, né? Dentro de campo, o Corinthians não tem jogado bem, tem muitos anos que não ganha nada e ganhou esse ano, após 6 anos, o Paulistão. Então o Corinthians precisa voltar a triunfar, conquistando títulos internacionais, títulos nacionais como a Copa do Brasil, o Brasileirão. O Corinthians não ganha desde 2017 o Brasileirão. Um Mundial que não ganha desde 2012. Né? Uma Libertadores que não ganha desde 2012. E um time com a grandeza do Corinthians precisa voltar a ficar no pódio novamente. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas as informações? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixe o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação.
e deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.